Ok, companheiros do nono ano, boa tarde, né? Estamos aqui de volta em mais uma aula nesse regime especial, né? Tentando passar para vocês um pouquinho do conhecimento, né? Fazer com que as nossas mentes continuem trabalhando para que quando nós voltarmos ao nosso regime normal, né? A gente possa estar afiado mediante aos conteúdos que vão ser propostos para trabalho do ano de 2020, né? Vocês sabem que quando começou esse regime especial, nós retomamos os nossos trabalhos com orações subordinadas, né? Período composto. Uma oração, um enunciado, que tem como proposta dois verbos, um agindo em função do outro, para que esse enunciado, essa oração, ela fosse bem compreendida, né? As orações subordinadas, ela pode ter um caráter de substantivo, ela pode agir como um substantivo, que foi o conteúdo que nós já trabalhamos, principalmente quando nós retomamos os nossos trabalhos como nesse regime especial. Tivemos uma aula falando sobre adjetivo, né, que é a classe gramatical que dá qualidade a um ser, né, geralmente substantivo, né. E também vimos o pronome relativo, né. Nessa última aula, eu disse que a gente prestasse bem atenção nesse conteúdo, porque eles iriam se juntar para realizar um trabalho gramatical. Esse trabalho gramatical nós vamos ver na aula de hoje. Oração subordinada adjetiva. Preste bem atenção. É um período composto, professor? Sim, é um período composto. E a função dele, sintaticamente, ele vai funcionar como se fosse um adjetivo. Ele vai funcionar como se fosse um adjetivo. Essa oração, contendo todos os traços da oração, funcionará como um adjetivo. Agora, ela vai poder aparecer de duas formas. Qual é a nossa função de hoje? Localizar essa oração subordinada e ver como ela está funcionando. Conhecer o que é uma oração subordinada adjetiva, que eu já falei, ela tem a função de um adjetivo. Se eu digo João é belo, essa palavra belo funciona como um adjetivo, uma qualidade de João, né? Só que essa qualidade, ela vai, no lugar de ser apenas uma palavrinha, belo, ela vai funcionar como toda uma oração. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Vamos lá. Oração adjetiva. Chega aqui pertinho. Vamos observar essa oração. Jamais teria chegado aqui não fosse a gentileza de um homem que passava naquele momento. Jamais teria chegado aqui não fosse a gentileza de um homem que passava naquele momento. Vamos lá observar. Quando nós estávamos estudando oração subordinada, eu disse que a oração subordinada ela iria iniciar justamente onde inicia a conjunção ou o pronome relativo. Não sei se vocês lembram. Então vamos observar aqui pertinho, chegando aqui pertinho. Jamais teria chegado aqui não fosse a gentileza de um homem que. Aula passada sobre pronome relativo. Ele vai fazer a retomada de um termo anterior. Quem é esse termo anterior? Homem que, né? Então ele vai fazer a retomada da palavra homem. Substantivo simples, pronome que vai fazer referência a esse substantivo. Passava naquele momento. Então vamos lá. A gente começa a fazer as perguntas que estão relacionadas a esse termo. Quantos homens passavam ali naquele momento? Poderia ter um monte, né? Fazendo o trabalho de interpretação da oração. Várias pessoas poderiam estar passando ali. Várias pessoas poderiam ser homens. Mas quantos ajudaram aquela pessoa que precisava de ajuda?
quantos? Apenas um. Então, no momento que eu digo que um homem me ajudou naquele momento, então eu estou desprezando todas as outras pessoas que estavam ali naquele momento e ressaltando apenas uma pessoa, a pessoa que me ajudou. Quando eu faço isso mediante a uma oração subordinada adjetiva, eu estou restringindo a ajuda apenas a uma pessoa. Eu estou desprezando todos os outros seres que estavam ali naquele momento e dando importância apenas a aquela pessoa que me ajudou. Na oração subordinada adjetiva, nós chamamos isso de restrição. Então nós vamos caracterizá-la como oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Porque eu estou dando a esse homem, no caso da frase que nós citamos, uma importância maior do que os outros seres que poderiam estar ali naquele momento. A minha importância de informação está sendo direcionada apenas a um homem. Aquele homem que me ajudou. Deu para entender? Então vamos ver o outro exemplo. Vamos dar uma chegadazinha aqui, né? Vamos lá. Segunda frase. O homem que se considera racional muitas vezes age animalescamente. O homem que se considera racional muitas vezes age animalescamente. Vamos lá, prestando bem atenção. Observe que essa oração é uma oração um pouco menor, dá para a gente trabalhar melhor, né? Que é um dos grandes problemas quando a gente está trabalhando oração subordinada, seja de que direcionamento gramatical for. As orações elas ficam enormes, que é para poder aparar todas as qualidades gramaticais que essa oração precisa, né? Então, nesse caso, vamos chegar aqui mais uma vez pertinho. Prestem bem atenção, eu deixei a vírgula mais acentuada, que é para você observar melhor, porque a vírgula ela tem uma função preponderante nessa oração. Vamos lá. O homem, vírgula, que se considera racional, vírgula, muitas vezes age animalescamente. Observe. A qualidade que nós vamos ressaltar nesse momento da oração adjetiva é que nesse momento ela vai estar dando uma explicação para a informação geral. Professor, não entendi, pois eu vou tentar explicar de uma maneira melhor. A oração explicativa, adjetiva explicativa, que é o exemplo que nós estamos demonstrando nesse momento, é uma oração que está dentro de uma outra oração. O que é que vai acontecer com ela? A oração central, ela fica nas abas, no início e no final do termo, do enunciado. E a oração explicativa, ela fica no meio dela. Por isso que ela fica separada por vírgula. Vem aqui, só mais um instante para você observar como é que isso funciona. Professor, quem é a oração principal? Porque se é uma oração subordinada, pressupõe-se que tem uma oração principal. Quem é essa oração principal? A oração principal é essa aqui. O homem muitas vezes age animalescamente. Essa é a oração principal. Como é a oração que está sendo trabalhada, professor? É a seguinte. O homem que se considera racional muitas vezes age animalescamente. Observe que essa oração aqui é a oração que está funcionando como uma oração adjetiva explicativa. Qual é a função dela, professor? Explicar a situação desse homem. Ou seja, todos os homens se consideram racionais. Por quê? Porque eles pensam, né?
tratando assim de tanto homem como mulher, né? Já que o ser humano ele pensa, ele tem uma habilidade extra. Nós somos racionais. Então ele está explicando justamente isso aí. Só que para dar essa explicação numa oração coerente, essa explicação adjetiva, ela tem que ficar entre vírgulas. Entre vírgulas. Então já é como é que a gente pode dizer? Uma característica gráfica. Por que uma característica gráfica? Porque está escrito, né? Você está vendo a sinalização. Se tiver entre vírgulas, ela será uma oração adjetiva explicativa. Porque tem essa função de dar uma explicação sobre a oração principal. Deu para entender? Pode cortar. Ok. Retomando o nosso trabalho, eu pedi para dar um cortezinho aqui, só para a gente direcionar essa outra oração. Essa outra oração, olha como é interessante. É um trabalho interpretativo que nós vamos fazer com vocês. Eu sei que com certeza isso vai gerar polêmica, mas a gente vai mostrar também a importância de uma vírgula, na informação correta ou na interpretação errada, mediante aquilo que a gente vai querer falar. A oração que está exposta aqui, eu já vou dizer que ela é uma oração subordinada adjetiva. Sim, ela é. Isso eu estou afirmando. Agora, eu quero saber se ela é restritiva ou se ela é explicativa. Aí quem prestou atenção na aula vai dizer assim, bom, o professor acabou de dizer que para ela ser explicativa, ela tem que estar entre vírgulas. E se tiver focado direitinho aí, a frase ela não tem vírgula. A oração não tem vírgula. Então, automaticamente ela seria restritiva. Sim. Agora, eu queria saber, ela é restritiva por quê? E aí, para entender isso, nós temos que passar por um trabalho de interpretação. Que informação está contida nessa simples oração? Então, eu vou pedir para a gente dar uma aproximadazinha aqui. Vou dizer aqui. Mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma. Mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma. Então, observando aqui. Se a oração ela foi escrita dessa forma, que informações estão contidas dentro dessa oração? A primeira. Mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma. Que irmão? Um irmão que mora em Roma. Então, automaticamente, a pessoa que escreveu essa frase, ela tem, no mínimo, outro irmão. Então, o que é que está acontecendo? Eu tenho dois irmãos. Eu vou escrever para um. Esse meu irmão, para quem eu vou escrever, ele mora em Roma. Aí eu teria uma oração subordinada adjetiva restritiva. Restritiva por quê? Porque a pessoa tem dois irmãos e ela vai escrever apenas para um. Essa é a informação que está contida na frase. Professor, isso pode mudar? Pode. Preste bem atenção aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou apagar. E eu vou colocar uma vírgula. Mandei um telegrama para meu irmão. Vírgula. Que mora em Roma. Mandei um telegrama para meu irmão, vírgula, que mora em Roma. Professor, você não escreveu mais nada aí. O que foi que você fez? O professor colocou uma vírgula. Qual foi a informação que mudou? Se a frase estiver escrita dessa forma, o que é que aconteceu? A pessoa que escreveu essa frase, ou que falou essa frase, ela tem apenas um irmão.
Só tem um irmão. E o que mais? Ele mora em Roma. Essa oração deixou de ser uma oração restritiva para se tornar uma oração explicativa. Ela tem apenas um irmão. Qual é a explicação, professor? Vírgula. O irmão dele mora em Roma. Professor, mas você disse que ela tinha que estar entre vírgulas? Tinha. Um outro problema. Chega aqui. Qual é o problema dessa oração? Que a oração ela acabou aqui. Então, no lugar da vírgula, o que é que nós vamos fazer? No lugar da vírgula, ela vai ficar entre uma vírgula e um ponto. Como também é um sinal gráfico e que reflete uma pausa, ela, nesse caso, funcionará também como uma oração explicativa. Então, vamos retomar a explicação. Oração explicativa, ou ela vai estar entre vírgula, ou entre uma vírgula e um ponto. Né? Detalhe, qual é a principal função da oração explicativa? Dar uma explicação. Se ela der a explicação, está valendo. Ela será explicativa, estando entre uma vírgula e um ponto também. Mas observe que, para você perceber isso, o seu trabalho de interpretação, entendimento da frase, buscar informações que estão contidas na frase, mesmo essas informações não estando escritas, vai ser primordial. Essa situação de vírgula será apenas uma pista. O interessante é para confirmar se essa oração vai ser explicativa ou não, será o seu aguçado trabalho de interpretação. Nós vamos ficando por aqui nessa informação e esperando que vocês estejam bem, valendo ainda a recomendação por esse período de crise que nós estamos vivendo. Fique em casa. A sua saúde nesse momento é o melhor bem que você possui. Deus abençoe. Até as próximas aulas.